Boa tarde, hermanitos. Vamos começar a nossa reuniãozinha da segunda. Eu e Ana vamos apresentar e ler o texto de hoje. Vamos começar, como sempre, com uma meditaçãozinha de 5 respirações, inspirando confortavelmente, expirando confortavelmente. Enquanto expiramos, vamos dizendo: eu só reconheço o Espírito em ti, inspirando e expirando, e tu só conheces o Espírito em mim. Então vamos começar. Inspira, eu só reconheço o Espírito em ti. Expirando, e tu só reconheces o Espírito em mim. Inspirando. Eu só reconheço o Espírito em ti, expirando. E tu só reconheces o Espírito em mim. Inspira, eu só reconheço o Espírito em ti, expirando. E tu só reconheces o Espírito em mim. Inspirando. Eu só reconheço o Espírito em ti, e expirando. E tu só reconheces o Espírito em mim. Inspirando. Eu só reconheço o Espírito em ti, e expirando. E tu só reconheces o Espírito em mim. Agora em silêncio. Terminando. Inspirando. Eu só reconheço o Espírito em ti, e expirando. E tu só reconheces o Espírito em mim. Vamos ver que esse texto que vamos ler fala muito do relacionamento. E esse relacionamento baseia-se em todo o curso no relacionamento santo. E eu vejo o Espírito em ti e você vê o Espírito em mim. Então, Ana vai fazer uma aberturazinha e depois começaremos o texto. Então, boa noite para todos. Vamos fazer aquela oração, né, da página 30 do livro texto, para a gente alinhar o nosso pensamento com o Espírito Santo, para que ele guie nosso estudo, né, nessa reunião de hoje. Então, nessa oração, Jesus nos diz: nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai conosco. Nós seremos curados na mente, na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Amado Jesus, nós entregamos a nossa mente a Ti neste momento, para que nos guie no estudo de hoje, para que seja uma experiência de luz para iluminar o mundo. Amém. Amém. Então, boa noite, Janete. Boa noite. Boa noite. Buenas noches.
Eu vou compartilhar o texto agora. Está compartilhado, gente? Sim. Sim. Tá. Então, hoje o texto é a continuidade do capítulo 6, né, cujo título é As Lições de Amor. E hoje nós vamos estudar a seção 2, com o título de A Alternativa para a Projeção. Que tal o título? A Alternativa para a Projeção. Lembrando que aqui Jesus fala a alternativa. Então, não tem duas alternativas, só há uma alternativa para a projeção, e ele vai nos apresentar essa alternativa aqui durante o decorrer desse texto. Então, a gente vai lendo e comentando, né, como a gente faz toda vez. Então, no parágrafo 1, o que é que Jesus nos diz? Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada, exceto por uma mente íntegra, que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. Dissemos anteriormente que separação era e é dissociação. E uma vez que ocorre, a sua principal defesa, ou dispositivo que a mantém, é a projeção. A razão disso, porém, não pode ser tão óbvia quanto pensas. E aí ele vem explicar, né, qual é a razão disso, né, da projeção ser essa principal defesa da dissociação. Aí ele diz aqui no parágrafo 2. O que tu projetas, desaproprias, e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra o que projetas, continuas atacando, porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência, e assim imaginas teres te posto a salvo. Então, aqui, né, nesses dois parágrafos, ele inicia falando, né, que a divisão da mente, qualquer divisão da mente, envolve necessariamente a rejeição de uma parte. Né? Aquela parte que a gente não quer, a gente rejeita. E escolhe aquela que nos é útil, satisfaz, ou é da nossa conveniência naquele momento. E isso é a separação. Então, a separação sempre envolve rejeição. E ele fala mais adiante que somente a mente íntegra conhece a integridade de Deus. E ela conhece a integridade de Deus ao reconhecer a integridade da criação de Deus. Então, isso aqui nos lembra do perdão, né? O perdão é essa experiência de integridade que nós temos aqui no mundo, né? O perdão é a última ilusão útil, como ele fala em algum momento do livro. Então, tendo essa experiência de integridade com o nosso irmão, é que nós vamos nos lembrar do nosso Criador. Porque o filho e o pai são um, né? É a unidade, o filho e o pai. Então, se eu me lembro do filho, eu me lembro do pai. Eu reconheço o pai, né, como o Criador. E isso aqui deixa claro para a gente por que a salvação passa pelo nosso irmão. Né? Por que Jesus fala o tempo todo que nós temos que perdoar o nosso irmão, temos que nos unir ao nosso irmão, a gente não vai para o céu sozinho. Então, aqui está a explicação. Em vários outros locais também, né? Mas aqui a gente acha claramente. Então, só repetindo o que ele fala, na integridade de Deus, que é a própria paz de Deus, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra, que reconheça a integridade da criação de Deus.
Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. Então, é reconhecimento que o nosso irmão, que nós somos iguais, que a nossa relação é de igualdade, é que nós vamos conhecer o nosso Criador, né, ao aceitar o irmão como unidade. E um pouquinho mais adiante ele fala, né, que exclusão, separação, dissociação são sinônimos. E a principal defesa da dissociação, né, ou da separação, é a projeção. Então, a projeção, ela é um artifício, né, do ego para se manter, né, para manter a mente separada. Isso por quê? Aí ele vem explicar isso no capítulo 2. Porque a mente, na hora que ela projeta, ela desapropria. Então, a projeção, o ego, ele, o eu, por exemplo, né, como mente separada, eu não reconheço a projeção como algo que eu fiz. Né? O mundo, né, que é a projeção da mente, é como se fosse criado, se a gente fala que Deus que criou, né? Inclusive, isso a gente afirma, Deus criou o mundo, Deus criou os corpos, isso é uma crença da nossa mente. Mas, na verdade, isso tudo é uma projeção da mente para justamente se manter separada. Né? Ela teve um pensamento de separação e ela quer manter esse pensamento de separação. Então, através da projeção, né, que é um efeito do medo, né, e da culpa na mente, né? A mente, na hora que teve o pensamento separado de Deus, ela sentiu culpa, sentiu muita raiva, né, sentiu... essa raiva foi tão grande, porque o trauma foi tão grande desse pensamento, dessa a crença que se separou do pai, que ela projetou. E aí, a gente não, só como ela desapropria, na hora que o projeto ela desapropria, a gente não acredita que isso seja um efeito da nossa mente. Então, a gente acha sempre que é algo lá fora, né, que vai, de alguma maneira, nos ameaçar. E por estar separado, a gente ataca, né? Porque a própria projeção já é um ataque, né? Ao ver o nosso irmão como separado, a gente acredita que ele vai nos atacar. Então, a gente ataca como defesa. E aí vira aquele jogo, né, de ataque e contra-ataque, indefinidamente. Então, enquanto houver separação, vai haver ataque, porque ele é um efeito da separação, ele é uma consequência da crença na separação, esse ataque incessante, né, enquanto houver separação, enquanto houver crença na separação. Isso tudo é feito inconscientemente, né? Então, inclusive o ego não quer que isso venha para a consciência, porque se vier para a consciência, a gente vai buscar uma maneira de desfazer isso. Ele faz com que fique lá no inconsciente, né? A, a crença na separação, a, a experiência da projeção, os ataques, tudo isso fica lá no nosso inconsciente, a gente apenas aqui reproduz isso, né? Se comporta como, né, consistente com essa crença. Mas a gente não acredita que isso foi produzido pela nossa mente. Alguém quer fazer algum comentário? É, eu fico assombrado com o assombroso discernimento de Jesus, né? Estamos aqui iniciando o curso, capítulo 6 ainda. Ele está falando de todo o trauma inconsciente da separação, né? Tudo que se projeta, a gente acha verdade, quando, na verdade, estamos totalmente inconscientes da realidade, no mundo que vemos, e ainda dizemos que foi Deus que fez. Parece que isso se defende com unhas e dentes por aí, né? Tanto que foi Deus que fez, como a gente quer consertar. A gente quer consertar o mundo. E
E continuamos sonhando. Continuamos sonhando. Fazemos a maior zoada. A mídia está aí, estridente na inconsciência, né? Me lembra muito o caso do Dom Quixote, né? Que a guerra acabou e ele fica inventando guerra. Todo dia ele veste a armadura dele, monta no cavalo dele, chama o ajudante dele, Sancho Panza, e inventa uma guerra. A gente faz isso o dia todo. E na psicologia moderna, né, principalmente ocidental, ela acha que o trauma está nas pessoas. Aconteceu alguma coisa com você em criança, em adolescente, na puberdade, em adulto. Você sentiu algum trauma que você está esquisito. E Jesus disse que esse mundo foi inventado e que a gente se colocou nele e estamos totalmente inconscientes do drama que está se passando. O drama passa na tela e você está dentro desse drama. Você não assiste. Você é o drama. Jesus disse que isso se deu na separação. E, na verdade, quem você é não tem nada com isso. Você é o observador do drama. Você não está na tela. Você observa a tela onde o drama acontece. Essa, para mim, é a grande relevância de todo o curso, né? Principalmente quando eu me relaciono com o mundo. Eu fico assim, às vezes, né, abestalhado com o nível de confusão das pessoas, né? Entre projetar e estender o espírito. Esse relacionamento que Jesus está falando aqui. É a diferença entre. Ele diz aqui: o Espírito Santo estende e o ego compara, julga, totalmente inconsciente. Sim. Vamos para o parágrafo 3? Tá. Vamos. Então, artigo 3. Uma coisa que... Boa noite, né? Boa noite. Que eu percebo que eu observo nas pessoas, e eu, depois que estou fazendo o curso, estou tentando me corrigir, né? Não fazer isso. Mas é justificar aquilo que as minhas escolhas equivocadas. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu, né? Então não tem que justificar, tem que estar sempre concentrado em si, no presente, porque o Espírito Santo ele está no presente. Deus está no presente. Se você tiver esse pertencimento, essa sensação de inteireza, você vai ter a escolha certa. E me chamou a atenção, né, que o amigo Gustavo falou. Eu acho também, assim, agora, depois que eu estou com o curso, quando eu escuto as pessoas falando, ai, Deus quis assim, a vontade de Deus, Deus sabe. Então, isso só aumenta a minha responsabilidade comigo mesmo, dentro desse drama, de que eu tenho que estar sempre num nível mais elevado. O nível mais elevado sobre mim mesma, da minha consciência, da minha percepção da realidade, né? Para que eu possa ter a compreensão
do meu irmão que ainda não compreende, mas que compreenderá. E eu acho que tudo, eu acho não, eu percebo que eu aprendo muito também pelo espelhamento. Não que eu seja exemplo, mas se eu fizer as escolhas certas, e como as pessoas, algumas já disseram, assim, da minha mudança, como que eu estou mais amável, mais bondosa, compreensiva, até mesmo essa justificativa que eu falei, eu já não estou mais colocando ela tanto em exercício. Então, isso para mim é um presente, porque eu estou chamando a atenção do outro, mostrando a minha melhora, e ele também pode vir comigo, né? Vamos juntos e ver como é bom ficar confortável dentro do desconforto, né? O que que é esse desconforto? É justamente estar dentro dessa ilusão. Não que a Janete saiu já disso, não. Mas só o exercício, o desejo que eu tenho de ver a percepção da realidade tal como ela é e eu sou tal como Deus me criou, isso aí já é um avanço, já é uma coisa assim, onde tantas mentes insanas estão por aí, aqui e acolá, né? Então eu acho assim que antes do julgamento há justificativa. Então não há justificativa. Porque, por que que eu estou falando da justificativa? Porque eu percebo que quando eu dizia para eu mesma me consolar, ah, Deus quis assim. Não, muitas vezes era para eu não assumir a responsabilidade sobre minha escolha, eu colocava lá nos ombrinhos de Deus. Não, ele não quer nada. Eu acho que eu tenho assim uma sensação que nós nem acessamos ainda, por causa da consciência ainda que precisa se elevar um pouco mais. Então, isso é possível, claro, glória. Vamos juntos com o Espírito Santo, né? Fazer exercício e bater nossas asas e fazer grandes voos, né? Espalhando o bem, o amor, as pessoas. Porque todo e qualquer grito, qualquer dor, qualquer queixa é um pedido de amor, né? Obrigada. Sim, Janete, obrigada, Janete. Então, vamos lá no parágrafo 3. Ele fala, Eu não sei falar tão bonito quanto vocês, assim, dentro da literatura, né? Mas eu falo de coração. Não, Janete, exatamente, a fala amorosa. Aqui Isso só, que é, aqui só tem coração, não entra mais nada, exatamente. só tem coração. Qualquer outra coisa que quiser entrar aqui não é bem-vindo, não é convidado. É isso aí. Então, vamos lá. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida e seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente dos teus irmãos e separado deles. O ego justifica isso, alegando que faz com que te sintas, entre aspas, melhor do que eles, assim obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Parágrafo 4. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque suas capacidades são dirigidas pela mente, que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é o resultado. Então, aqui, Jesus vem falando, né, estendendo um pouco mais sobre a projeção, né, porque ele fala bastante sobre o que é a projeção, depois ele vai falar de uma alternativa para a projeção, né, que é no parágrafo 4, ele já começa a anunciar essa alternativa para a projeção. Então, como eu já disse antes, a projeção ela sempre vai ferir, porque ela é um efeito da mente que se acredita separada. E uma mente que se acredita
separada é uma mente que está pronta para o ataque permanentemente, né, enquanto a separação estiver na mente. Então, a projeção ela é um instrumento do ego para manter a separação, porque ela faz com que eu me sinta diferente do meu irmão e separado dele. E o ego justifica isso falando que eu não sou só diferente do meu irmão, eu sou melhor do que meu irmão. Então, na mente egóica, se eu me vejo como separado do meu irmão e melhor do que ele, para que eu vou querer me igualar a ele? Né? Se eu estou na posição mais favorável, conforme a minha crença. Então, ele faz isso para justamente destruir a percepção que eu tenho de mim próprio como filho de Deus e dos meus irmãos como iguais, né, na igualdade da filiação de Deus. Então, esse é o objetivo do ego. Isso aí faz com que a separação, né, permaneça em nossa mente e justifica os ataques, né? Porque enquanto houver separação, vai haver ataque, porque a separação é um efeito do conflito na mente, né? É o conflito entre o filho com o pai, é o filho que nega o pai e, portanto, nega o irmão. Então, a expiação, ela vem justamente para desfazer essa crença de que Deus não me criou e que eu sou a parte dele. Que essa é a raiz de todo mal, como ele fala lá no capítulo 3. É importante repetir isso sempre, porque a raiz de todo mal é eu acreditar que eu sou separado de Deus, que Deus não é meu pai, é negar a paternidade de Deus, que é o que ele chama de um problema de autoridade. E aqui no parágrafo 4 ele vem falar dessa alternativa, né, que o Espírito Santo, como é uma outra voz que está em nossa mente, que é uma voz melhor, ele usa as capacidades do ego, mas ele dá um melhor uso para elas. E aqui, a partir do parágrafo 5, ele vem falando que usos a gente pode dar para essas capacidades do ego, de modo que elas sirvam à expiação e não fiquem a cargo da separação, né, de manter a separação. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Ele repete aqui, o Espírito Santo estende e o ego projeta, né? Está aí a alternativa, a sua escolha, né? Você quer estender o Espírito Santo ou quer continuar como sempre foi, inconscientemente a gente só tem projetado, nossa vida toda é uma projeção. Totalmente inconsciente. Por graça de Deus, caiu esse curso na mão da gente. Porque senão seria mais uma encarnação perdida. Só Deus sabe. Lembrando que encarnação é ilusão, né? Pois é. E mais uma, meu Deus. É uma maravilha esse curso. Essa percepção interna, eu há pouco comentei sobre a percepção da realidade, mas na verdade o curso, essa projeção, né, ela traz uma reflexão onde eu tenho que ter a percepção interna. Bom, a percepção interna leva a eu ter essa percepção da ilusão. Aí tá, como sair da percepção da ilusão? Eu sei que o perdão é uma ferramenta, uma grande chave, a principal. O medo, eu não posso sentir medo, enfim, tantas coisas. Mas às vezes no dia a dia, como assim perceber que o ego está ali, né? E você vai sair daquela percepção. Janete, se você não está em paz, você está na ilusão. Você está no medo, né? Porque é ou medo ou amor. E para estar em paz, é pela experiência da integridade. Porque enquanto eu estou na experiência de separado, eu não tenho paz. Então, para que eu tenha paz, eu preciso experimentar aquilo que me traz paz, que é a consciência de ser uno, de ser íntegro. Uhum. Então, o perdão é um instrumento, né, da expiação. Então, pelo perdão,
ou um pensamento amoroso, né? Isso vai o estado de presença permanente, da consciência de estar presente, é isso que vai nos trazer a consciência da integridade que nós somos. E vai, porque a gente, quanto mais a gente passa por essa experiência da integridade, mais a gente vai enfraquecendo a experiência de separação. E a gente sente a diferença que é estar na consciência de separação e estar na consciência de integridade. O quanto que uma nos causa transtorno, porque ela é a experiência do medo e da culpa, e o quanto a outra nos traz paz, né? Nos traz alegria, nos traz felicidade. E aí a gente vai se dedicando mais àquilo que nos faz bem. Eu tenho passado uma experiência que eu demorei a perceber, mas eu tenho pedido assim, ó, ao Espírito Santo que ele me ajude a, digamos assim, a reparar algumas coisas, né? Enfim. E de repente eu vi que eu estava sonhando com pessoas, nossa, que eu não vejo há anos, pessoas que já são falecidas, nossa, lembranças assim da minha infância. E aí, outro dia eu digo, mas que será que eu estou pensando nessas pessoas? Uma tia lá quando eu tinha 3, 4 anos, que eu interagia com ela, de repente a tia Hermínia apareceu no meu sonho. Então aí eu fiquei pensando, digo, olha, você não pediu para o Espírito Santo te ajudar? Como que ele vai ajudar se a pessoa não está aqui? Quer dizer, nesse plano, mas estamos todos juntos, ligados, né? Pelos laços, né, da vida. Mas aí eu percebi que ele estava agindo, né? Pelo meu inconsciente, no sonho. E teve muitas coisas. Por que que eu me percebi? Porque muito no meu sonho eu estava fazendo o bem para as pessoas, para essas. Eu estava ajudando elas. E então eu pensei, digo, é a forma que ele me ajudou, justamente que ele está me ajudando para fazer essa reparação e estar nesse estado de paz que você fala, né? Uhum. Está trazendo a ilusão à verdade, né? Trazendo a ilusão à luz, a sombra à Sim. luz, para que ela seja desfeita, para que a sombra seja desfeita. Não que você tenha tido relacionamentos difíceis com essas pessoas, mas Não. qualquer tipo de dificuldade que tenha havido vai ser desfeito, né, nessa consciência de luz que você está, guiada pelo Espírito Santo. Isso. Eu passo muito também por esses momentos de reparação, né? Às vezes, às vezes eu me sinto assim, sabe aqueles carros que, de repente, a fábrica anuncia que precisa, o carro é de 2020, ele precisa fazer um recall porque saiu alguma coisa errada lá atrás. Ai, já deu um acúmulo aí de coisa errada que precisa fazer um recall, né? Exato. Aí você entra nesse recall e Jesus vai dissolvendo aquilo, vai dissolvendo, vai dissolvendo. Tanto, isso serve tanto para o passado, como para o presente, como para as suas expectativas futuras. Ele também vai dissolvendo. Sim. Então, ele vai dando uma integridade em tudo. Ele cura você dessa forma, fazendo você prestar atenção a essa alternativa, né? Que antigamente, eu me lembro desde 1970, né, que a gente curtia aquela coisa de vida alternativa, né? Mas a alternativa é essa aqui, Sim. do Espírito Santo. Porque essa aqui é um desfazer da ilusão, né? Aquela lá você ficava dentro da ilusão, né? Buscando Procurando uma satisfação na alternativa ilusão, ainda dentro da dentro ilusão, da né? ilusão. Essa aqui não, ela fala, não, Coisa de criança, não de tem solução. menino, Dentro da ilusão não há solução. mas é. Vamos que vamos. Vamos lá. Então, vamos lá para o parágrafo 5. Então, ele fala:
O Espírito Santo, então ele falou, né, que o Espírito Santo, ele vai, aqui no 4, que o Espírito Santo, ele vai dar melhor uso às capacidades do ego. Então, agora ele vai começar a falar sobre isso. Então, ele diz, o Espírito Santo começa por perceber-te perfeito. Sabendo que essa perfeição é compartilhada, ele a reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. Em lugar de raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso automaticamente convida à expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Isso é assim porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. Então, a gente lê o 6, que ele continua falando. De que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Não podes estar em lugar algum, a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso nem agora nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, que ele continua aqui na linha 8, tá? Não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele. Então, a verdade dessa qualquer coisa criada por Deus está apenas em sua perfeita inclusão no próprio Deus, o único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo e a ele, né, e a Deus, posto que é impossível aceitar um sem o outro. Então, é impossível aceitar o filho sem o pai ou o pai sem o filho, porque eles são uma unidade. Então, aqui ele vem falando, né, no 5, ele vem falando que o Espírito Santo ele percebe a perfeição, né? Então, como que ele aproveita, dá um melhor uso às capacidades do ego? Primeiro que ele só percebe a perfeição. Então, ele percebe a perfeição, e ele sabe que essa perfeição ela é compartilhada, ela está em todas as mentes, né? A gente acredita que são várias mentes, são 7 bilhões de mentes, né? Então, essa perfeição ela é comum a todas as mentes. Então, ao invés de raiva, essa visão, né, da perfeição, essa visão, né, esse reconhecimento, né, de que a mente é uma só e é perfeita, isso desperta amor, né, tanto em mim quanto em meus irmãos, porque o Espírito Santo está olhando para a perfeição em mim e nos meus irmãos e vendo que tudo é uma coisa só. Então, isso é inclusão. Então, não tem nada separado ali. Todos são perfeitos. Então, a perfeição é uma só. E aí ele fala, percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Então, se há um só, uma única mente perfeita, e se todos os irmãos são iguais, todos têm a mesma necessidade. Aqui na ilusão, nós temos só uma necessidade. Ele fala que só há um problema e, portanto, uma só solução. E essa única necessidade, que é universal, que ela é comum a todas as mentes aqui no mundo, é a necessidade de desfazer essa crença que nos causa sofrimento, que é a crença da separação. Então, para que a gente se perceba desse modo, é só nos percebendo como já a perfeição, né, do Filho de Deus, é que a gente vai encontrar a felicidade aqui no mundo. Então, ele fala na linha 6, perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual pode achar felicidade no mundo. Isso é assim porque o reconhecimento de que não está, porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo. É aquilo que Jesus fala, né? Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Então, aí no 6 ele vem falar isso, né? E a gente não pode estar em lugar nenhum onde Deus não nos tenha colocado lá. E a gente só pode achar alegria em um local. A gente não consegue achar alegria em um local sem alegria. Então, no mundo, o mundo não é um lugar de alegria. A gente aqui acha que fica alegre,
mas são alegrias que, no fundo, há o medo ali, há uma culpa ali, ameaçando essa alegria. E essa alegria sempre tem prazo, ela não dura muito, né? Ela muda o tempo todo. E mesmo no estado de alegria, a gente sabe que aquilo vai passar. Então, vem sempre esse medo, porque aquilo é transitório, é passageiro. E a alegria do céu, né, a alegria de Deus, no reino, ela é um estado permanente de alegria. Então, alegria só no reino de Deus é possível ter alegria. E aí ele fala, não pode estar em lugar algum, a menos que Deus tenha te posto lá, pois foi Deus que me criou, né? Então, eu sou o que Deus me criou, que é seu filho, e eu estou em Deus, que eu nunca saí de Deus, né? Eu nunca saí do reino. Então, eu sou o que ele criou, estou no reino, né, que ele criou, que é a união do Pai e do Filho. Então, ele fala, isso é inalterável, ninguém pode mexer nisso, né? Então, a gente não está no mundo. Aqui é apenas uma ilusão de lugar, né, em que o ego acha que está e faz a gente acreditar que está. Mas, na verdade, o nosso lugar é em Deus. E aí ele fala aqui no final do 6, né? Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele, o único que é perfeito. É impossível aceitar sem o outro. Então, essa frase é muito importante para a gente. Negar, né, que a gente está em unidade com o Pai é negar a mim e a ele, pois é impossível aceitar sem o outro. Depois ele vai, no parágrafo 8, ele vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Então, essa frase ela é muito, muito fundamental. Fala, Gustavo. Eu ia dizer, como Jesus foi corajoso, né, em, em levar o Cristo nele, né, em se expor como Cristo. Embora ele estivesse num corpo, ele se expôs como Cristo. A coragem que ele tem, né? Como ele diz aqui no fim do parágrafo 5, né? Que esse mundo não é verdade porque ele é infeliz. Ele disse para isso para todo mundo e é duro engolir isso. Esse mundo é uma ilusão. E nada disso aconteceu. Estamos sonhando. Ele fala isso no curso todo. E ele aqui, no meio do parágrafo 6, ele reafirma, ele faz, tu não podes mudar isso nem agora, nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um fato. É isso que a gente tem que compreender. Isso é um fato, não é crença. Lindo isso, e forte, né? A Jesus integridade é um foi fato, né? danado, imagina a coragem. É. A integridade é um fato, né? Não é uma crença. É. Então, vamos lá no 7? Vamos. Então, ele fala no 7. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento, capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento, vais, em última instância, lembrar-te dele, lembrar-te do conhecimento. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. E aqui no 8 ele fala, Deus criou seus filhos, estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente, né, do próprio Deus. Todos os seus pensamentos de Deus, né, são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Não podes estender o seu reino, né, o reino de Deus, enquanto não conheceres a integridade desse reino.
Então, aqui no 7, ele vem falar que o Espírito Santo ele é a ponte, como ele já tem falado sempre, o Espírito Santo é a ponte entre percepção e conhecimento, que o Espírito Santo ele conhece a igualdade perfeita da percepção e vê, né, que ela é um reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Então, ele está aqui para nos capacitar a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento, pois só assim a gente vai se lembrar do conhecimento, porque o conhecimento ele está na memória na nossa mente, e a gente é o conhecimento, nossa experiência de filho de Deus continua aqui em nossa mente. Então, a gente já conheceu o conhecimento, então ele quer que nós nos lembremos do conhecimento, então ele vai nos capacitar isso, usando a nossa percepção para isso, né, para nessa direção. E aí ele fala, né, aí o ego acha que pode achar, isso pode ser bem difícil, né? É bem complicado. Mas ele fala, não. Jesus aí fala, não. É a tua percepção, filho de Deus, que o Espírito Santo guia. É a tua percepção mente que sonha, que o Espírito Santo guia. Não é a percepção da coisa sonhada, né? Da Ana, ou do Gustavo, da Janete. Não, ele está guiando a percepção da mente que está sonhando, para que ela se desidentifique do sonho do personagem e volte para a sua verdadeira identidade. E aí ele fala, tua percepção vai terminar onde começou, porque todas as coisas se encontram em Deus, tudo converge para Deus, né? Na guiança do Espírito Santo, por isso que ele vem nos guiar, porque tudo está convergindo para Deus, porque tudo foi criado por Deus e em Deus. E aqui no 8, ele explica um pouquinho isso, né, que vale a pena falar um pouquinho, porque ele fala, né, que Deus estendeu seu pensamento, Deus estende, né, criou os filhos estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Então, Deus não criou o filho e soltou o filho aí para o mundo. Ele cria e retém. Então, é feito por ele e está nele. E aí ele fala que todos os seus pensamentos são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmos, porque todos eles são em Deus. E o Espírito Santo nos capacita a perceber essa integridade, mas se a gente tiver na mente íntegra, né, que é o agora. Então, se a gente está na mente íntegra, a gente percebe essa integridade que é o pensamento de Deus. E ele fala, não pode estender o reino de Deus enquanto não conheceres a integridade desse reino. Enquanto não nos lembrarmos de que o Pai e o Filho são um só, né? Que nós somos essa unidade do pensamento de Deus, e estamos em Deus. Então, é a consciência da integridade que nos traz esse conhecimento, que nos traz os reflexos do conhecimento, né, na percepção. Alguém quer falar? Eu queria chamar a atenção sobre essa frase 3 do 8, que diz: o Espírito Santo te capacita a perceber a integridade agora. Agora em itálico. Agora é o instante santo, né? E no próximo ele vai falar do pensamento. O que é o agora? O agora é o eterno entre um pensamento que está passando e um que ainda não aconteceu. Isso é tão sensível, é tão rico isso. E nesse curso eu foco muito no capítulo 15, né? Que fala sobre o instante santo. O agora é demais, né? Só se iguala ao perdão, à expiação, né? À integridade. É a própria integridade. Sim. E o que ele fala aqui na linha 5 do 8, né? Não pode estender o seu reino enquanto não conhecer a sua integridade. Que a mente, estando na separação, ela só projeta, ela só estende se ela estiver na consciência da integridade. Aí ela pode estender o reino de Deus. Mas enquanto ela estiver se vendo como separação, ela só vai projetar. Então ela vai ficar prisioneira do medo e da culpa. E toda a nossa dificuldade e sofrimento está nisso, né? Está nisso.
A infelicidade está nisso, em nos vermos separados de Deus. Parece que é simples, né? Ah, é? Mas é só isso? Parece que é assim, né? Então, é só isso, é só a gente dar um jeito, né? Como é simples a salvação de Jesus. É tão Sim. óbvio, mas a gente é tão burro que não vê o óbvio. A gente, na verdade, prefere ficar com a venda nos olhos, né? É uma questão da escolha que ele fala. Então, a gente prefere manter o véu, porque a A gente está gente, apegado ao mundo. hoje eu tive essa sensação a certa hora do dia, eu me perguntei, a gente está de olho aberto e não vê a luz? É o mais óbvio, É. e é a salvação, é o agora é a luz. No princípio era a luz, agora é a luz e sempre vai ser. E o tempo é passageiro. Hoje eu estava conversando também com um amigo meu sobre isso, e me lembrei de uma frase budista, até falei para ele, que ele diz assim: tudo que não passa é que tudo passa, só fica o agora. Todo o resto vai passar. Calma, todo o resto vai passar, só fica o agora, que é a nossa integridade, e a de Jesus e a de Cristo. E de todos os santos, né? Amém. Amém. Que tudo é um só, né? O Filho de Deus, É. é a filiação de Deus. Podemos seguir? Vamos. Tá. Então, parágrafo 9, ele fala. Então, aqui ele já falou de usar, dar melhor uso da capacidade, né? Ele vem discorrendo sobre isso. É capacitar. No 7 ele falou, nos capacitar a usar a percepção de modo que reflita o conhecimento, para que a gente se lembre do conhecimento. Depois ele fala no 8, nos capacitar a perceber a integridade, né, do pensamento de Deus, agora, né, estando no agora. E agora no 9, ele vai falar também, né, sobre isso, porque ele vai falar que o Espírito Santo inspira a percepção, conduzindo-a para Deus. Então, isso responde ao 7 e ao 8, né? Mas como capacitar o uso da percepção para refletir o conhecimento? Como perceber a integridade agora? Então, ele responde essas questões, se houver dúvida quanto a isso, ele responde aqui no 9. Então, ele fala: os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus, quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber, assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente. Então, essa é uma lei básica da mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas tuas percepções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, deixa eu ver que linha que eu estou. Linha 6. Deixa eu subir aqui. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste e, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, tu não a queres agora. Então, aqui, só comentando rapidamente esse, né? Ele fala aqui na linha 4, né? A percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas as suas percepções para fora. Né? Então, como a percepção... Então, embora qualquer tipo de percepção seja real, tu a fizeste. Então, como nós fizemos a percepção, que Deus fez é o conhecimento, então o Espírito Santo pode mudar o uso dessa percepção. Então, ao invés de a gente usar a percepção para a separação, para manter a separação, o Espírito Santo usa a nossa percepção, as nossas percepções, a favor da expiação, do desfazer da crença de que isso aqui é real. Né? E nos mostrar o que, de fato, nos fazer reconhecer o que, de fato, é real em nossa mente. Então, ele inspira a percepção, as nossas percepções,
conduzindo-as para Deus, né? Fazendo convergir, né, para Deus. Então, essa convergência, ela parece estar lá no futuro, que a gente está aqui distraído ainda, como ele fala aqui. Tu não a queres agora, porque a gente está distraído na ilusão, achando que a gente vai encontrar sentido na ilusão, né? Nessa ilusão de que a ilusão é real. Mas ele, como ele vê além, né, do que nós vemos, ele está nos conduzindo para que as nossas percepções convirjam para Deus, como ele fala. Todas as coisas se encontram em Deus, como ele falou no parágrafo 7. A tua percepção vai terminar onde começou, pois todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por ele e nele. Tudo que ele quer dizer é a verdade, não a ilusão, né? Só lembrando disso. Alguém quer comentar? Ele fala aqui da nossa procrastinação, né? Nós não queremos a salvação agora, né? Nós procrastinamos para o futuro, mas ela só está agora. No futuro nunca vai acontecer, a não ser que o futuro seja agora. Então No agora não há tempo, né? você vai dando bypass, né, na sua sanidade, projetando sua sanidade ao futuro, quando sua sanidade, integridade está aqui agora. Porque o agora é o eterno, né? No agora não há tempo. Não tem nada que consertar no agora, é a própria expiação. O agora Nada é a aconteceu no perfeição. agora. Integridade pura. O agora não nasceu, ele sempre foi, e nunca vai morrer. É como a vida, né? Tudo morre. Mas você já viu a vida morrer? A vida nunca morreu. É engraçado mesmo. O corpo vai, mas a É, vida fica, a vida permanece. Que é o que Jesus quis nos lembra de mostrar na rir. crucificação. Jesus lembra de rir com essas coisas. Sim. Então, eu vou ler o 10, tá bom? Aqui no 10 ele fala: o Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita no tempo. Como ele veio de Deus, né, como o Espírito Santo veio de Deus, ele usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso porque ele fala por Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ela nunca deixou o Pai. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-la como é, e já terás retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. O ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. Então, assim, uma frase que é muito importante a gente lembrar aqui e reter na nossa mente é essa, aqui da linha 5. Ele te disse para voltar toda a tua mente para Deus, porque ela nunca o deixou. Então, é voltar todos os nossos pensamentos para Deus. É a gente pensar com Deus e como Deus. Então, a gente se distrai menos com os nossos pensamentos e capacitar nossa mente a pensar com Deus e como Deus. Que aí é que está a salvação. É aí que a gente vai, nós vamos nos dar conta, né, que nós vamos ter a consciência plena da expiação, que é a integridade. No final das contas, a expiação é a integridade, porque a expiação é a correção de um pensamento equivocado na mente, a correção do pensamento de separação. Uma vez que a gente desfaz essa crença de separação, o que está ali é a integridade, é a verdade. Então, por isso que ele fala, volta toda a tua mente para Deus, porque o Espírito Santo só vê a verdade, né? Então, por isso que ele nos orienta nesse sentido, porque ele só acredita no que é verdadeiro, porque ele fala em nome de Deus. Então, vamos dar ouvido ao Espírito Santo, né? Vamos voltar a nossa mente, toda a nossa mente para Deus, todos os nossos pensamentos para Deus.
E aí a gente vai se dar conta de que nunca houve separação. Quando a gente tiver a consciência plena da integridade que nós somos, a gente vai perceber que separação nunca ocorreu. O Filho de Deus nunca deixou de ser íntegro. Essa semana eu estava conversando com a Ana, eu passei por tanta coisa forte, e durante todos esses momentos, né, eu sempre senti que no fundo, estava tudo bem, e que nada podia abalar esse estar tudo bem. Nenhuma dificuldade. É como assim, em milagres não existem ordens de dificuldade. O milagre nos acompanha o tempo todo, ele está disponível a gente o tempo todo. E aí, nesse caso aí, Gustavo, foi o milagre da paz na sua mente, né? Que isso é o verdadeiro milagre, né? A paz na mente. É. Mesmo que no mundo as coisas sejam duras e adversas, e que envolvam sofrimento, né, no nosso roteiro, mas essa certeza de que a paz está lá, e que você pode descansar nela, mesmo no momento crítico, é isso que você está falando, né? Pois é, exatamente isso que eu senti, a semana toda, uma semana tumultuada para mim. Uhum. Mas aprendizados riquíssimos. Sim. É o É que, tudo que uma ele sala diz de aula. aqui, né? O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Que legal isso. Uhum. Foi isso que eu passei. Janete, eu falei com Ana, vou falar também para todo mundo. Eu passei a semana com minha filha na UTI, com a mesma doença que minha mãe morreu há 2 anos. E durante a semana eu ainda tive uma audiência numa cidade do interior, já marcada há 1 ano atrás, né? Então, meu Deus, eu não queria deixar de dar assistência à minha filha, então, com audiência na cidade. Mas fui, cumpri tudo, e no fundo sentia, tá, tudo bem. E O sabendo tempo que tudo era guiado, né? Que você estava ali na confiança, é, né, da presença do Espírito Santo, né? Então, isso fortalece para enfrentar as coisas. se sai fortalecida. Muito legal. Sim. Então, eu vou ler o 11, tá? Aqui no 11 ele fala: o ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário, porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso, podes fazer, né, em itálico, com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil. Então, o ego pode inventar isso, né? Porém, certamente está claro que o perfeito não necessita de nada, e tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. Tu és perfeito, né? É desse modo que tens que perceber as criações de Deus, trazendo-as todas trazendo todas as tuas percepções para a única linha que o Espírito Santo vê. Essa linha é a linha direta de comunicação com Deus, que permite a tua mente convergir com a mente de Deus. Não há conflito em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda percepção é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixa em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas ao que é verdadeiro em outras mentes. Então, aqui ele vem falando, é grande esse parágrafo. Então, ele vem falando aqui, né? O ego pode aceitar aqui a ideia de retorno, né? De retornar, que ele falou aqui no parágrafo 10, né? Retornado à verdade, né? A nossa mente ter saído da ilusão, ter retornado à verdade. Aí o ego fala, mas retorno é necessário, mas parece que é meio difícil, né, retornar. Aí o Espírito Santo fala, não,
Mesmo o retorno nem é necessário, porque a separação nunca aconteceu, então não pode ser difícil. Aí o ego fala, bom, mas o ego pode fazer com que essa ideia de retorno seja necessária e difícil. Então a minha mente pode ficar falando, não, mas retornar é necessário. Ah, mas é difícil. Então fico ali naquele embate. E aí ele fala, está claro que o perfeito não necessita de nada, e tu não pode experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque a perfeição é o que tu és. Então, se eu estiver ali achando que eu tenho que retornar para algum lugar e que é difícil esse retorno, é só me lembrar que eu já sou o filho perfeito de Deus. Essa é a verdade da minha identidade. Então, não precisa, então nada é difícil, porque eu já sou isso que eu estou achando que tá longe e que está inacessível. Então, é só eu tirar as crenças de separação que me atrapalham a ver isso, que isso vai estar evidente para mim, porque isso está em minha mente. A minha verdadeira identidade está em minha mente. É só eu acessar essa identidade, desfazendo aquilo que bloqueia, né, que obscurece, né, essa percepção. E aí é o Espírito Santo que nos ajuda. Por quê? O Espírito Santo ele está em linha direta com Deus. Então, se a gente alinhar todas as nossas percepções com o Espírito Santo, né, com a visão do Espírito Santo, a gente vai estar alinhado diretamente com Deus, né, convergindo todas as nossas percepções para o conhecimento de Deus. Então, essa é a guiança do Espírito Santo. E aí ele fala aqui mais adiante, o Espírito Santo só percebe o que é verdadeiro na nossa mente e estende apenas o que é verdadeiro em outras mentes. Então, por isso que na visão do Espírito Santo não há conflito, porque ele não olha para o erro, ele olha só para o que é verdadeiro, na minha mente, na mente dos meus irmãos, e sabe que isso é compartilhado. Então, na hora que ele faz isso, ele inspira o amor em nossa mente, né? Então, ao invés de nós ficarmos ali no conflito, de algum modo o amor vai falar, em algum momento nós vamos escutar esse amor, escutar essa integridade que nós somos, porque ele vai inspirar a nossa percepção para isso, como ele falou aqui no parágrafo 9, né? Que ele inspira as nossas percepções e as conduz para Deus. Então, por que é fundamental, né, aceitar essa guiança, estar fiel a essa guiança, né? E manter essa guiança em nossa mente, do Espírito Santo, para que ele nos guie na condução das nossas percepções em direção à verdade. Ou seja, em direção à paz da mente. No final é isso, na verdade é a paz em nossa mente. É o pleno amor em nosso coração. Alguém quer falar alguma coisa? Eu me lembrei muito de uma imagem católica que eu usava muito, assim, às vezes, para ilustrar um comentário do curso de Milagre, essas coisas, que era assim, o céu lá em cima, descendo uma luz, depois vem o Espírito Santo, e na mesma linha vem o homem, né? Quer dizer, ele fala aqui a comunicação direta, né? Que é o agora, né? Sim. A luz de Deus não tem nenhuma barreira, né? É uma comunicação direta, o agora. É isso aí, na consciência da integridade, né, do agora. É, Aí é possível ter esse alinhamento com o Espírito Santo, porque a nossa mente estando na divisão, o alinhamento fica dificultado. É só na consciência da integridade que a gente está conscientemente alinhado com ele, né? Então o efeito é maior. O Espírito Santo, de qualquer maneira, ele está sempre aqui, né? Ele está em nossa mente. Mas quando a é. gente aquieta a nossa mente, a gente consegue claramente essa conexão com ele. Aí ele diz aqui, aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo, né? Uhum. É essa a revelação de Jesus no tempo, né? Uhum.
A gente está no tempo vendo Cristo que está fora do tempo. Ou o Espírito Santo na linha direta. Que é a percepção verdadeira, que ele fala em algum lugar do livro, né? A percepção verdadeira, ela vem, assim, falando em termos temporais, que é o que a gente consegue falar, né? Ela vem um pouco antes da consciência e do conhecimento. Então, a percepção verdadeira assim, seria o último estágio na ilusão. Que ele chama também de um mundo real, né? Então, então a gente está caminhando para a percepção É verdadeira. quando a gente vê Cristo em tudo. Sim, é a visão crística. Vê Cristo no tempo. É muito legal. Ver Cristo no tempo. Sim. É uma cura isso. Para É um sinal ambos. de que muita coisa foi curada, né? Muita. E vai se curando nesse relacionamento santo. Sim. Então, vou mais adiante, tá bom? Vamos. Então, no parágrafo 12, ele fala: a diferença entre projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente e assim percebe-as como uma só. Nada está em conflito nessa percepção, porque na percepção do Espírito Santo todos são o mesmo. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo. E porque está unido, oferece sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele, ao Espírito Santo, e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso o que ele é. A paz de Deus está nessa mensagem, assim como a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora para fazer com que fiques ciente dela. Então, aqui ele vem falando, o Espírito Santo estende, né, o ego projeta para excluir, o Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente. Então, ele percebe tudo como um só, porque ele reconhece o amor em cada mente. Né? Então, a mente é uma só, não existe 7 milhões de mentes, é uma só mente amorosa. E aí não há conflito, né? Porque todos são o mesmo, mas se todas são iguais, todas são o mesmo, uma só. E aí, onde quer que ele olhe, aquilo que o Gustavo até comentou, né? Ele vê a si mesmo. Então, é porque está unido, ele oferece sempre todo o reino. Então, o reino é a integridade. Então, porque ele está unido, Pai, Filho e Espírito Santo, ele oferece essa integridade. Para tudo que ele olha, ele oferece essa integridade. E essa é a mensagem que Deus pediu a ele deu a ele, né, para que ele compartilhasse, né, com o Filho. Porque é isso que o Espírito Santo é, né? É a integridade de Deus. E aí, aqui no final, ele fala: a grande paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora para fazer com que fique ciente dela. Então, ela brilha na minha mente, mas eu não vou guardar essa paz só para mim, né? Até porque tudo que é de Deus é compartilhado. Então, nem vou conseguir, se eu quiser, guardar essa paz só para mim, porque tudo que é de Deus é compartilhado. O ego é que segura coisas para ele, né? Para não dividir, para não compartilhar, não dividir, para não compartilhar. Mas o que é de Deus é compartilhado. Então, aí ele fala, essa grande paz do reino, ela tem que brilhar em direção ao que está fora, em direção ao nosso irmão, para fazer com que fique ciente dela. Então, testemunhando essa grande paz de Deus em minha mente, é que eu vou percebê-la em minha própria mente, né? Então, compartilhando com o meu irmão, é que eu vou perceber que essa paz está em minha mente. Isso aí me lembrou quando a gente faz em show, né? Tem a banda lá no palco, então ela coloca a caixa de retorno. Aquela caixa de retorno é importante para ela saber o que ela está tocando. Porque ela toca, mas ela não sabe o que ela está tocando, né? Porque ela não escuta. E a caixa de retorno volta para ela, né, aquilo que ela está fazendo.
Então, isso que ele faz aqui me lembrou isso. Então, essa grande paz eu compartilho para o mundo, e ao perceber o mundo em paz, o meu irmão em paz, eu vou saber que essa paz está em minha mente, né? Eu vou eu vou reconhecer que eu estou em paz. Então, esse é o direcionamento de Deus, né, para o mundo, né, do Espírito Santo para nós, filhos de Deus. Alguém quer comentar? Podemos ir. Então, vou ler aqui o último parágrafo. Aqui no outro parágrafo ele fala. Então, aqui tem uma chamada para a gente, para a gente escutar muito bem. Ele fala: o Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade, e só reconhecendo imparcialmente podes reconhecê-lo. Reconhecer o Espírito Santo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente. Então, eu vou repetir isso, gente, porque é um chamado de Jesus para nós. Então, na linha 3, ele fala: em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente. Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo. E unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. Então, aqui ele fecha esse texto, né, que é o último parágrafo, nos convocando para esse alinhamento com a luz, não permitindo que a escuridão habite em nossa própria mente. Esse é o alinhamento com a luz, e esse alinhamento é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo que nós somos. Nós somos a luz do mundo. Ele fala isso aqui: cada um de nós é a luz do mundo. E unindo as nossas mentes nessa luz, nós proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. É a união do Pai com o Filho. Então, nós nos reconhecemos como filho de Deus ao proclamarmos essa luz. Ao compartilharmos essa luz. É legal, né? O Espírito Santo, a luz, que é o princípio, o meio e o fim, ela está sempre lá. Nunca nasceu, nunca morreu, nem passa pelo tempo. O que parece que aconteceu, o pensamento da separação passa nesse mundo e aparece lá fora. Não, o pensamento da separação passa nessa luz e aparece lá fora como um mundo, como no projetor de cinema, né? Vem a fita com as imagens, passa na frente da luz e aparece lá fora em movimento como um mundo. A mesma coisa ele está dizendo aqui. A projeção da separação a gente tem como um mundo, mas, na verdade, nós somos a luz pura, a integridade pura, pura, pura. A consciência pura, como fala. Bom, então, com isso, a gente... Alguém mais quer fazer algum comentário? Senão, a gente pode pensar numa oração para encerrar, né, nosso estudo de hoje. Eu pensei, Gustavo e Janete, a lição 231, que ela fala: Pai, a minha única vontade é lembrar-me de Ti. Porque é tão fundamental nessa lição, porque a nossa crença de separação é acreditar que a gente está a parte do Pai, né? Nos vermos a parte de Deus. E aqui ele lembra que é a nossa única vontade é lembrarmos de Deus como nosso Pai. E a gente nem tem consciência de que essa é a nossa única vontade, né? Isso está tão obscurecido em nossa mente que a gente nem tem consciência disso. Então, Jesus está trazendo isso à nossa consciência. A nossa única vontade é nos lembrarmos de nosso Pai, de que nós somos o seu Filho.
Então, vocês concordam que a gente... Concordamos, é linda essa lição. Claro. Só qual que é o número da lição? É a lição 231. Eu só não sei a página do livro, que eu estou aqui com o celular. mas eu posso- Página 432. Página Obrigada. 432. Ô, Janete, você poderia ler essa oração para nós, por favor? Sim. Lição 231. Pai, a minha única vontade é lembrar-me de ti. Pai, o que posso buscar além do teu amor? Talvez eu pense que busco outra coisa, alguma coisa a qual dei muitos nomes. Mas o teu amor é a única coisa que busco, ou já busquei algum dia, pois nada mais há que eu realmente queira achar. Que eu me lembre de ti. O que mais posso desejar além da verdade sobre mim mesma? Essa é a vontade, meu irmão. E compartilhas essa vontade comigo e com aquele que é também nosso Pai. Lembra-te, dele é o céu. É isso que buscamos. E é só isso o que nos será dado achar. Amém. 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 Então, nós agradecemos aqui a Jesus por nos permitir, por nos guiar nesse estudo, não nos permitir, mas por nos guiar nesse estudo, que tenha sido luz em nossa mente, luz na mente de quem tiver contato com ele, para que nós possamos nos lembrar daquilo que nós queremos realmente lembrar, que nós esquecemos até disso, do que nós realmente queremos lembrar, é que Deus é o nosso Pai. Então, que a gente se abra para essa lembrança e queira conscientemente, a queira mais do que tudo aqui no mundo. Amém. 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 Gratidão. Obrigado a todos pela companhia. Como Também sempre, agradeço. ótimo. Gente, isso mesmo. Então, boa noite para todos, muito obrigada. Amém. E até o próximo estudo. Até. Boa semana. Boa semana a todos. Tchau. Gustavo, Oi. então, o que eu queria te falar? Paramos de gravar? Deixa eu parar de gravar, eu parei de gravar, peraí.